Olá galera do nome, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai comentar um pouquinho e vai rever sobre os assuntos que nós comentamos em relação a dois blocos econômicos, o NAFTA e o Mercosul. Lembrando a vocês que o NAFTA ele fica extremamente formado por países da América do Sul e é relacionado ao Acordo Livre de Comércio desses países. Entretanto, ele é formado pelos Estados Unidos, México e Canadá. E a gente sabe e tem noção de que o México é o país que tem e possui a economia mais fragilizada de todo o bloco. Sendo assim, dentro desse contexto aí, é muito comum os dois países mais ricos, os Estados Unidos e o Canadá, eles utilizarem o território mexicano para poder expandir e utilizar a mão de obra, que por sinal é bem mais barata, no território mexicano. Porém, com essa utilização dessa mão de obra, determinados produtos que são fabricados no território mexicano não podem ser comercializados no território mexicano. Somente essa produção é destinada aos Estados Unidos, ao Canadá ou outros determinados mercados que eles queiram vender ou comercializar. Então o que acontece? Essas empresas são chamadas de indústrias maquiladoras. Então a indústria maquiladora ela funciona pela seguinte forma, onde elas estão dentro do território mexicano, utilizam-se mão de obra, matéria-prima mexicana, porém os produtos fabricados ali não são destinados ao mercado consumidor mexicano, são destinados ao mercado consumidor prioritariamente americano e canadense. Então dessa forma é que trabalha nisso tudo aí em relação ao NAFTA. Então o NAFTA ele facilita a livre circulação de mercadorias entre esses três países aí. E hoje, devido ao mercado econômico mundial, ele vem acrescentando e aumentando cada vez mais a amplitude de comercialização com outros países. Sendo assim, em várias partes do mundo também surgiram vários outros mercados econômicos. E então a gente hoje, no Brasil, por exemplo, o Brasil hoje ele é um dos fundadores, juntamente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, do Mercosul. E tinha a Venezuela, que fazia parte, que era um membro também, porém, recentemente, está afastada devido a divergências e questionamentos políticos dentro desse bloco econômico. O Mercosul, por exemplo, ele já não está somente na primeira etapa dessas integrações econômicas que esses blocos resolvem fazer. O Mercosul ele se encontra na segunda etapa. Porém, como o nome diz Mercado Comum do Sul, o Mercosul ele era para estar enquadrado na terceira etapa. Porém, o que funciona brevemente é a segunda etapa, que é chamada de União Aduaneira. A União Aduaneira, além de ter a livre circulação de mercadorias, vai entrar em comum acordo também entre os membros do bloco econômico, seja ele permanente ou seja ele associado, vai entrar em comum acordo nesses blocos também, o fato de tentar tarifas comuns tanto para importação e exportação para produtos e mercadorias de outro continente ou deste continente aqui para exportação. Então, eles tentam ter esse acordo aí para poder facilitar e não ter perda tanto para compra ou para venda de determinados produtos. Então o Mercosul funcionaliza dessa forma aí. Tanto que hoje o Mercosul vem avançando lentamente para poder interagir e chegar nessa outra etapa aí, como eu mencionei, que é o mercado comum. Só que hoje a gente já tem a placa do Mercosul, que é um processo onde os automóveis vão poder ter uma certa circulação. A gente hoje já não precisa mais de passaporte, de visto para poder ir para países determinados desse bloco, desses países que fazem parte do Mercosul. Hoje já se é permitido você estudar em países que
integram, são associados ao Mercosul. Isso aí tudo visando buscar uma integração melhor. Só que tudo isso daí a gente sabe que vai visar o quê? A lucratividade e a competitividade, como acontece principalmente visando as grandes empresas multinacionais. Essas multinacionais hoje que buscam esses países chamados de subdesenvolvidos como Brasil, Argentina, próprio Uruguai, Paraguai, entre outros aí, como o México, buscam principalmente, como os Estados Unidos buscou o México, o Canadá, justamente porque a mão de obra é muito barata e geralmente tem uma certa facilidade e abundância de matéria-prima. Então, se tornando a mão de obra mais barata, é muito mais lucrativo para essas empresas, para esses países produzirem suas mercadorias, seu determinado produto nessas áreas de países desenvolvidos, porque eles vão pagar bem menos pela mão de obra, vão ter uma maior quantidade de operários e vão ter uma lucratividade maior. Até porque a qualidade e os centros de pesquisa geralmente desses países, dessas indústrias desses países, encontram nas próprias matrizes. Ou seja, o produto é desenvolvido lá, porém ele é produzido em outras áreas consideradas subdesenvolvidas, geralmente onde tem mão de obra barata. Isso acontece com vários lugares. Então é muito comum hoje a gente ter telefone, onde a base dele, onde toda a tecnologia dele é desenvolvida nos Estados Unidos, mas os seus componentes, suas peças são desenvolvidas no Sudeste Asiático ou em outras áreas. São montados às vezes lá mesmo ou em outro país mesmo e são comercializados mundo afora aí. Isso para poder o que? Aumentar a lucratividade. É muito comum também, hoje, visando isso daí, eles tentarem tornar um automóvel com a plataforma chamada de plataforma global. É criada a base do automóvel, a parte de baixo toda, onde essa base do automóvel ela serve como modelo básico como a base para vários modelos diferenciados dessa mesma marca. Então, os blocos econômicos eles visam facilitar e aumentar a competitividade e a comercialização entre os vários países do mundo. Tá ok, galera? Então, qualquer coisa, a gente semana que vem tamo junto e matéria nova via videoconferência. Um abraço, fiquem com Deus.